Olá, muito boa noite. Quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, estamos entrando no ar com o resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nosso programa que hoje tem como destaque: Lula ataca os Estados Unidos, defende a China e é atacado por aqueles que defendem a gasolina a R$ 10 o litro. O pessoal que acha que está barato, que tem que esfolar o povo brasileiro. Bom, num dia que tem outros destaques importantes na situação política, como a queda de valor nas bolsas internacionais da Meta, a empresa controladora do Facebook, que perdeu, preste atenção, 250 bilhões de dólares de valor no dia de hoje. 250 bilhões de dólares. Isso aí é mais de 1 trilhão, é quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais. É dinheiro a dar com pau, a maior desvalorização de uma empresa de toda a história do capitalismo. Só o Zuckerberg, que tem aí 12% das ações, 29% das ações do Facebook, teria perdido aí uma parte tão considerável da sua fortuna. Nós vamos falar disso depois, que deixou de figurar entre os 10 homens mais ricos do planeta Terra. Bom, mas tem gente perdendo muito mais do que ele, né? No Brasil, hoje, mais de 1.000 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19. Na semana passada, nós falávamos que, infelizmente, a gente estava a caminho de 1.000 mortes por dia, e hoje essa situação se confirmou. O Brasil bateu um novo recorde de casos e tem mais de 1.000 mortos. Nós vamos tratar também desse tema aqui na nossa pauta. Bom, na nossa pauta do dia de hoje também, nós vamos destacar o crescimento da mobilização dos professores, trabalhadores da educação em todo o país, pelos 33,24% de reajuste do piso salarial. Então, você vai acompanhar aqui conosco o desenvolvimento dessa luta. A fraude na privatização da Eletrobras paralisando, dando uma entravada. A fraude é tanta que privatização é sinônimo de fraude, mas a fraude foi tanta que obrigou aí o Tribunal de Contas da União a dar uma suspendida na privatização, porque ia ser vendida aí a preço de banana, né? Banana nanica. Bom, o buraco do Dória, que foi fechado hoje, a cratera que se abriu aí na Marginal Tietê, aqui em São Paulo, que mostrou aí a eficácia, a eficiência, né, da política privatizadora, destruidora de tudo da política do PSDB, dos tucanos. Bom, nosso destaque aqui também, vamos mostrar a imagem da repressão a manifestantes por fora Bolsonaro lá em Porto Velho, né? E destaque internacional, além da crise nas bolsas, vamos destacar os Estados Unidos comandando aí mais um assassinato, mais de 13 pessoas mortas, inclusive crianças, né, no assassinato do líder do Estado Islâmico na Síria, numa tentativa do governo Biden de conter a própria crise interna. E vamos destacar a colocação do companheiro Rui Costa Pimenta na sua análise internacional sobre o crescimento, o que significa o crescimento significativo da direita em Portugal. Representa uma ameaça fascista? Então fique conosco, você acompanha este e outros temas ao longo desse programa, participa aqui comentando, junto com muita gente boa que está conosco aqui no canal, e eu chamo você nesse começo de programa a compartilhar, né? Compartilhar adoidado, esparrame aí o link da Causa Operária TV em todos os lugares que você tiver acesso, né? Mande para todo mundo. Eu mando um abraço aí para todo mundo que já está conosco aqui nessa nossa transmissão, pedindo a vocês que compartilhem o link da Causa Operária TV, do resumo do dia, chamando todo mundo para vir assistir, né? Manda um salve aí para o Walter dos Santos,
para a companheira Clenilza Panato e Pão com Ovo, que já são membros do nosso canal, a nossa querida Carla Silva, lá do outro lado do oceano, lá no Reino Unido, mandando aí a sua, já chegando por aqui, mandando o seu super sticker, a sua canequinha, brindando conosco aqui a mais um dia de luta e a mais um resumo do dia. A Maria Fernanda, o Marcel dos Santos, que também está conosco, um salve aí para vocês todos. Bom, e chamando vocês aí que façam como o Carlos Santos, que também está junto conosco nessa transmissão e que é membro do canal aqui da Causa Operária TV. Então, eu queria convidar você, que se você ainda não é membro e está nos assistindo, né, se você não está com seu nomezinho em verde aqui no nosso chat, que você se torne membro. Escolha o plano que melhor se adequa ao seu bolso e contribua para sustentar, né, esse órgão fundamental da luta dos trabalhadores, que é a Causa Operária TV. Né? Nós precisamos muito da sua contribuição. Bom, se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Né? Nós estamos perto aí de 100 mil inscritos, né? E que vai garantir uma posição de maior divulgação do nosso canal, que é uma posição importante. Então, você pode, para se inscrever, você não paga nada. É só tocar o sininho que está abaixo da tela, né? Você que está nos acompanhando agora ao vivo, ou mais tarde aí na apresentação do programa, porque todos os programas da Causa Operária TV ficam à sua disposição para você assistir aqui na hora que você bem desejar. Então, você que está nos acompanhando, seja em que horário for, né, mande aí o seu... faça aí a sua inscrição, toque o sininho, né, e ajude a divulgar aí a Causa Operária TV e aumentar aí a nossa audiência. Bom, nós vamos para a pauta. Nós estamos aguardando aqui daqui a pouquinho a presença da companheira Andréa Truz, que nos acompanha às quintas-feiras. Ela que está num outro compromisso, mas que combinou de dar uma passadinha daqui com a gente, também comentar conosco algumas notícias. Então, fique por aí que daqui a pouco a Andréa deve estar conosco. E nós vamos, então, iniciar nossa pauta. Nós vamos começar, eu queria começar destacando justamente o tema do crescimento da mobilização pelos 33,24%. Né? Nós falamos aqui ao longo dos últimos dias, na semana passada, também, sobre a importância dessa reivindicação dos professores, né, dos trabalhadores da educação, que é que o piso salarial nacional dos professores de todo o país ele foi majorado por força de lei, né, depois de muito enrolar. O Bolsonaro, pressionado pela situação, resolveu dizer que ia cumprir a lei, né, uma lei que é de 2008 e que manda reajustar o piso nesse percentual que está aí na sua tela, né, no cartaz de Educadores em Luta, né, 33,24%, que é o mesmo percentual que foi majorado o dinheiro que é repassado para os estados e municípios. Bom, mas os governadores e prefeitos estão querendo roubar mais uma vez os professores e meter a mão na grana, né, que é devida aos educadores. E isso tem levado aí a protesto. Nós vimos no começo dessa semana a greve lá em Fortaleza, que foi, graças à greve, a mobilização dos trabalhadores de lá, que ocuparam a Câmara Municipal, a primeira cidade, a primeira capital do país a ter garantido aí o reajuste dos 33,24%. Bom, hoje teve novos protestos, né? Aconteceram protestos ontem, estão acontecendo protestos todo dia, lá em Aracaju, em Sergipe, né? Os professores, aí num dia de protesto contra em defesa das reivindicações dos servidores públicos, os professores foram em maior número, né, na capital sergipana, né, ocuparam as ruas numa mobilização muito importante, reivindicando também o reajuste. Vocês estão vendo aí a imagem, né, sob um sol intenso, o pessoal estava até usando, aí tem sombrinhas, várias sombrinhas abertas, né, na capital sergipana, e o pessoal protestou, né, e há um prenúncio aí de uma possibilidade de greve, né, em Aracaju também nos próximos dias, como foi anunciado hoje também que vai ter greve
Veja aí a mobilização dos professores de Fortaleza. Né? O resultado foi tão importante na capital cearense que 11 cidades do Ceará, depois da greve dos professores da capital, os prefeitos já anunciaram que vão dar o reajuste. Quer dizer, tem que ser no enfrentamento, né? Sem mobilização. Né? Prefeitos e governadores são tudo picareta, querem meter a mão no salário dos professores, não vão conceder nada, absolutamente nada, sem luta. Então, muito importante aí o sinal, né, o exemplo dado aí pelos companheiros lá de Fortaleza, né, saíram na frente e mostrando aí qual é o caminho para poder conquistar, chegar a essa conquista, que é um direito, está, né, na lei, né, mas para fazer cumprir a lei, quando diz respeito aos interesses dos trabalhadores, até aí tem que ser através da mobilização, do enfrentamento. É preciso quebrar a paralisia dos sindicatos, né, que estão paralisados, os grandes sindicatos, como a POESP aqui em São Paulo, SIMPEM, que é o sindicato da capital, sindicato do Rio de Janeiro, o CEP do Rio Grande do Sul, né, Minas Gerais, o Sindiúti, precisam convocar assembleias, botar o bloco na rua e exigir 38,24% para todos os professores. Não pode ser dar o golpe de ser só em cima do piso. Né? A reivindicação vem ganhando as escolas. Né? Então, vocês estão vendo aí professores aqui da capital paulista com um cartaz produzido aí pela Corrente Educadores em Luta, que realizou seminário no último domingo, e que vai estar distribuindo, está intensificando aí esse trabalho de distribuição de material. Agora tem adesivo também da campanha, vou mostrar depois aqui ao longo do programa. Eu vou pegar aqui, assim que a gente tiver uma brecha, está aqui ao lado da gente, tem uma quantidade grande de adesivos, você pode entrar em contato conosco, né, para participar dessa campanha. Está aí, ó. Aí a nossa eficiente produção botou a foto, já foi rapidinho, produziu a foto e colocou aqui. Então, pacotes de adesivo, né, que estão à distribuição para você colar aí no armário da escola, né, para colocar no caderno aí dos professores, para mostrar para todo mundo, inclusive para divulgar para os pais e alunos que nós estamos em luta, né, que é um direito do trabalhador em vários estados, em vários municípios. Os professores estão com o salário congelados há 2, 3, 4, até 8 anos com o salário congelado. Né? Então, essa reivindicação ela é a luta por um direito fundamental, importantíssimo para os trabalhadores da educação de todo o país. Vamos à luta pelos 33,24% para todos. Bom, vamos em frente, então, na nossa pauta, e eu queria comentar com vocês aqui o buraco do Dória. A gente falou aqui. Bom, São Paulo está vivendo aí uma situação de calamidade caótica, caos total, né? Já com as chuvas que já provocaram aí a morte de quase 30 pessoas. Né? Embora seja o estado mais rico do país, né? A situação se mostra aí totalmente fora de controle. Né? Nós tivemos aí várias cidades, vários bairros aqui da capital e cidades da Grande São Paulo e até do interior, que atingidos pela chuva não suportaram a situação. Né? Essa situação, como a gente destacou em relação diante das chuvas na Bahia e Minas Gerais, é perfeitamente previsível. Né? Você tem até hoje, os estudos de meteorologia estão totalmente avançados. Né? Mas o que acontece no Brasil do regime golpista é que não há obras de infraestrutura. Né? Por aqui não acontece absolutamente nada em termos de investimento, né? Em termos de garantia de obras de infraestrutura, de saneamento básico que atendam às necessidades da população. Bom, mas se tem um lugar que tem dinheiro rolando a rodo, aí não falta recurso, é quando se trata das negociatas, das mamatas estabelecidas entre os governos da direita e as empresas nos negócios privatizados. Bom, e aí a gente viu essa semana um bom exemplo dessa situação. Vocês estão vendo aí o governador e pré-candidato à presidência da República, o João Dória, né? Ele que, há um tempo atrás, anunciou, foi lá
fez a maior propaganda do túnel que estava sendo cavado, né, com um minhocão, uma máquina enorme, no processo de abertura de mais uma linha do metrô privatizada. A obra já está tudo privatizado, está entregue para a iniciativa privada, né? Bom, e aí essa semana nós mostramos aqui, né, vocês acompanharam aqui pela Causa Operária TV, não só no nosso programa, mas também na reunião de pauta e outros programas aqui do canal, a obra desmoronou, se abriu uma enorme cratera, né? E hoje, vocês estão vendo a imagem, é o seguinte, foi anunciado que a cratera foi fechada. Aqui eu queria chamar a atenção de que a rapidez com que a cratera foi fechada é muito impressionante e ela é tão grande como a crise que a situação provocou aí no governo Dória, né? O buraco do Dória arreganhado, a cratera aberta do Dória, né, levou a uma crise enorme. E só para a gente ter uma ideia da magnitude do gasto, do dinheiro que está colocado aí na mão dessas empresas, a estimativa é que se gastou aí o concreto em poucas horas, em pouco mais de um dia, se jogou no buraco para tapar o buraco do Dória, que daria para construir 6 prédios de 16 andares, né? Foram toneladas e toneladas, eram 120 caminhões de concreto, de empresas, né, ligadas aí à produção de concreto, que ficavam rodando, girando e jogando concreto no buraco, e jogando concreto no buraco, e o buraco foi tapado aí em pouco mais de um dia, né? E hoje foi anunciado a reabertura, sabe-se lá em que condições, né? Aqui a gente botar a mão no fogo aí pela eficácia, né, do governo pseudocientífico do Dória, né, e das empresas privatizadas. Não é a primeira obra privatizada do metrô que desmonta, né? Aconteceu também em anos anteriores aí no governo do Serra. É uma marca da eficiência dos governos do PSDB em São Paulo, né? Nada funciona, né? Tudo aquilo que diz respeito aos interesses e aos serviços públicos da população é um verdadeiro caos, né? E o pessoal é uma situação de abandono total, de destruição. Tudo, obviamente, o que funciona bem, né, é aquilo que garante aí o lucro dos grandes capitalistas, né, dos grandes negócios, com certeza, né? Não se, é muito interessante o quanto o cinismo, né, da imprensa capitalista, você nem ouve falar o nome da empresa responsável pela obra. Vamos procurar até fazer uma pesquisa para a gente divulgar aqui, né, porque é meio um segredo de Estado, né? Se fosse para atacar uma empresa pública, né, se a obra fosse pública, toda hora alguém ia falar: foi a empresa tal, precisa ser privatizada, né? Mostra aí a ineficiência dos serviços públicos. A campanha seria enorme. Mas, como se trata de uma empresa privada, né, a gente não vê nenhuma iniciativa semelhante. Pelo contrário, o que a gente tem é uma política de ocultamento, né, daquilo que de fato está acontecendo, dos milhões, né, ou talvez bilhões envolvidos em toda essa transação, em todo esse negócio super lucrativo para as empreiteiras, né, que são as obras do metrô, né, e provavelmente para as suas máfias políticas, né, que recebem aí o valoroso apoio dessas empresas em suas campanhas eleitorais. Bom, chegou por aqui a Andréia, né, já está entre nós. Eu vou passar para ela dar uma boa noite para vocês e logo na sequência a gente entrar num tema importante. Vou passar a bola para a Andréia. Estava como primeiro ponto aqui da nossa pauta e a gente deixou para ela chegar comentando com a gente, porque uma situação que a gente já previa, a gente vinha falando, eu e a Andréia comentavam aqui na semana passada, e hoje o Brasil superou, né, voltou a superar a marca de 1.000 mortos por dia. Boa noite, André. É chato te receber com uma notícia triste assim, mas nós estamos aqui para comentar a realidade, não é isso? Vai lá. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no resumo do dia. Pois é, Toninho,
É triste, mas nada daquilo que a gente não imaginava que iria acontecer, né? Na verdade, a gente já sabia que esses números poderiam voltar a crescer. É triste saber que desde 2020 a gente fala sobre isso, né? É isso que é o mais chato nisso, né, Taninho? Desde 2020 a gente não tem testagem, a gente não tem uma política séria, né, de combate a essa pandemia. E aí o resultado é esse, né? O Brasil alcança 298 mil casos e volta a superar 1.000 óbitos por dia. Esse resultado, então, o país acumula 26 milhões de casos da doença e 630 mil mortos, de acordo com esse Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, o CONAS. Toninho, é muito triste porque a expansão do Ômicron, né, que é o ponto central para a gente poder, né, até notar esse aumento, né, essa expansão da Covid-19, né, que é altamente contagiosa, né? Essa média móvel, então, ela cresce de uma maneira muito rápida. Eu acho que a preocupação é essa, né? Nós estamos falando de 1.000 mortos, quando no início do ano a gente não tinha nem esse número, na verdade, a gente nem sabia mais ou menos que número que era, porque tinha um apagão também do Ministério da Saúde. Mas é um aumento considerável de 178% em relação aos dados das 2 semanas atrás. Então, daí a gente já tem um impacto desse número, né, dessa expansão da Ômicron. Então, é a maior média de mortes de Covid desde agosto de 2021, quando aí sim o país tinha registrado 671 óbitos por dia. Portanto, a maioria desses casos graves são pacientes idosos, pessoas com comorbidades e não vacinados. Inclusive, eu vi uma matéria de uma pessoa que falou que tinha tomado as 3 doses, mas era uma pessoa que tinha comorbidade. Então, é um momento também que eles ainda estão analisando qual é o impacto do Ômicron para quem tem esse tipo de comorbidade, por exemplo, apresenta comorbidades, né? Algo que me deixa muito assustada, Toninho, são as crianças, né? O quanto as crianças têm sido impactadas né, e infectadas, contaminadas, né, pela Covid, né, pela Ômicron também, né? Tanto que pediatria, né, UTIs, né, pediátricas já estão lotadas. No DF, 80% da UTI novamente ocupada, Toninho, né? Enfim, nessa quarta, então, o país registrou 946 mortes nessas últimas 24 horas, totalizou 629.078 vidas perdidas, esse número, né, 946, entre 1.000 mortos, desde o início de março de 2020. Tá? Então, a gente tem aí esse número que também é muito triste, muito alto, né, Toninho? E a vacinação, ela continua ali, né? 77,17% da população receberam pelo menos uma dose da vacina, outras 145.718.531 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, e as 2 doses, aí sim, já são 150.416, né? A terceira dose é que o número é menor. Toninho, esses números são tristes, a gente tinha que pensar bastante, né? Como que a gente vai fazer quando acabar esse governo? Porque eu acho que o crime de Bolsonaro, um dos crimes de Bolsonaro está aí, né? Está aí, né? Essa forma perversa de lidar com uma pandemia, né? Irresponsável. Eu acho que você saiu, a sua tela pelo menos saiu. Então, Toninho está chegando, gente. Então, só para fechar, eu acho que o ponto para a gente discutir, né, Toninho, é o que a gente pode, né, cobrar dessas pessoas irresponsáveis, né, desses queirogas da vida, não é? É isso. É a situação de retrocesso. A gente teve uma variaçãozinha no sinal da internet, mas voltamos aqui, né? E a confusão, a Andrea falou, né? No final do ano havia toda aquela conversa de apagão no Ministério da Saúde, né? E chegaram a divulgar que as mortes tinham chegado a menos de 100 mortes por dia, o que não dá para confiar nada, porque a gente nem sabe exatamente o que aconteceu, né? Hoje mesmo a gente continua tendo. O Ministério da Saúde divulgou 900 e tanto à tarde, agora o Conselho Nacional de Saúde fala em 1.041 mortos. É uma doidura, né? É um país avacalhado aí pela direita, que não quer que finalmente o povo saiba de nada, né? Quanto menos o povo souber, menos tomar consciência dessa situação,
Mas o fato, né, a André destacou aí o caso de Brasília, mas além de Brasília, já são mais de 8 estados que têm mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI. Quer dizer, a situação ela é de uma gravidade enorme, né? Isso não se discute, né? Há um esforço enorme da imprensa para ocultar essa situação. Veja o mapa aí, todos esses estados em vermelho, né? Estão com uma ocupação aí superior a 80%. Né? Então, a situação ela está saindo fora de controle. Bom, e a gente tem que lembrar que tudo isso é resultado da falta de vacina, né? A vacinação que só veio em massa na medida em que houve mobilização nas ruas para exigir vacina junto com o Fora Bolsonaro. Não tem testes, né? Os testes continuam aí o olho da cara, quem consegue encontrar para fazer. A maioria da população não tem dinheiro, né, para pagar o teste privado, que custa mais de 10% do salário mínimo. Né? É uma situação... Bom, não tem distribuição de equipamentos. Eu vi nas redes sociais, a gente já tem que desconfiar de tudo, não sabe de nada. A gente não sabe o que é propaganda de quem quer faturar e aquilo que corresponde é uma realidade técnica. Né? Então, o pessoal fazendo campanha de que as máscaras de tecido, as máscaras que a população vem usando, que elas estão se mostrando ineficazes, supostamente. Né? Só que as outras máscaras são muito caras, né? E precisariam ser distribuídas, que elas são caras para a população normal. O Estado, né, teria todas as condições de oferecer, de distribuir regularmente. Nada disso é feito. Né? O pessoal fechou os hospitais, mandou o trabalhador da saúde embora. Né? Os trabalhadores da saúde que fizeram tanta demagogia, dizendo que eles eram heróis, estão há mais de 2 anos sem reajuste dos salários. Né? É tudo uma política criminosa, né, que precisa ser combatida através da mobilização. Bom, por falar em crime, eu já vou rolar a bola para a André para um outro tema que envolve golpe, né, pirataria, né, ou privataria, como divulgou um livro anos atrás, né, que é a fraude, né, apontada pelo Tribunal de Contas da União, uma fraude bilionária no processo de privatização da Eletrobras. Andréa, é só roubo, né, Andréa? Toninho, o negócio é tão absurdo, não é? E assim, eles são... É roubo e de uma maneira descarada, não é? Descarada, a gente aumenta ali uns zerozinhos, a gente mistura ali. Bom, enfim, TCU descobre essa fraude bilionária na privatização da Eletrobras ia ser vendida por preço de banana. Né? Então, as entidades, os representantes, né, dos trabalhadores da Eletrobras já haviam, inclusive, denunciado essas irregularidades, né, com uma uma subavaliação gigantesca, que expõe, né, na verdade, os erros da privatização da Eletrobras, e aí sim, essa denúncia vem, né, à tona. O erro é bilionário no cálculo, né, de outorga da Eletrobras. Então, isso pode, ainda bem, né, Toninho, inviabilizar a privatização da empresa. Esse erro, né, foi um erro metodológico, né, de acordo com os jornais aí que divulgaram, né, os estudos técnicos, né? Enfim, o que tem como notícia, Toninho, é que tem uma subavaliação gigantesca desse valor da outorga e que deverá ser paga ao governo pelos novos donos da empresa, de acordo com essa publicação, né, do Gabinete Vital de Rego, que pediu vista, né, sobre esses valores envolvidos no processo. Ele teria identificado erros, né, quando o processo voltasse a ser debatido pelo TCJ, e aí isso pode acontecer agora no dia próximo, agora no dia 9 de março. Eu acho que a gente tem que fazer o quê? Mobilizar e cobrar isso, né, Toninho? De alguma maneira, porque essas ações, elas demonstram que o golpe teve esse viés, né, realmente de quebrar o Estado, de entrar nesse processo de privatização. Agora, o que a gente tem que, né, analisar é o que tem por detrás disso. Porque se eles estão privatizando a preço de banana, é porque tem alguém lucrando. Não é? Tem alguém lucrando por trás dessa história, não é? Enfim, no ano passado, o Monitor Mercantil noticiou essa denúncia, né, feita pela Associação dos Empregados da Eletrobras, que foi formalizada pelo TCU, pelo CGU, Casas Legislativas, né, a CVM e a SEC. Essa entidade destacou 13 irregularidades.
entre as quais a renúncia da Receita da União na chamada descotização das usinas da Eletrobras. Essas usinas, né, elas tinham contratos já assinados até 2042, né, o que faz com que essa lei tivesse, né, que manter à União uma gigantesca renúncia de uma receita em prol de quem, Toninho? Adivinha, né? Dos acionistas né, que comprariam a preço de banana. Bom, para ter uma ideia, a El fez um cálculo, a receita de 1,5 bilhões, né, até 1,5 bilhão até 2042 seriam de 83,2 bilhões. Considerando um aumento anual de 5%, esse valor chegaria a 230 bilhões. Um erro básico, não é quase nada, e né, parece que Guedes não gostou muito dessa descoberta desse erro. É o que estão dizendo por aí, Toninho. Não sei se é verdade. É isso. E o pessoal vem comentando muito, André, que está chovendo adoidado, né? Já são vários meses, desde o final do ano, de chuva intensa. E a gente, no ano passado, a gente foi levado no golpe de que a gente precisava pagar mais na conta de luz, porque não estava chovendo no país. E as empresas, coitadinha das empresas elétricas, todas elas, a maioria delas privatizadas, tinham que gastar mais para produzir energia. Bom, e agora? Alguém viu aí algum desconto na conta de luz? Depois de toda essa chuva, está sobrando água para tudo que é lado, né? E a conta de luz continua impossível de ser paga, né? É um roubo. O governo distribuindo dinheiro para as empresas, para os acionistas, e emprestando dinheiro, doando dinheiro para as empresas, que depois vai vir na conta para a gente pagar. É a roubalheira, é a política do golpe de Estado, né, de entrega de toda a economia nacional. Bom, mas hoje mesmo saiu uma notícia, né, do presidente da Petrobras, o Vital Luna, que falou: olha, pera lá, eu sou contra essa história de que tem que mudar a política de preços, e assim, ó, vocês estão pagando muito, problema de vocês, a gente tem que continuar dando dinheiro para o acionista. Então é por aí, Toninho. Essas privatizações, elas de alguma maneira criaram aqui nesse governo, partindo de Temer para cá, um negócio, né? A gente tinha que saber que negócio é esse. Bilionário, né? É isso aí. Bom, antes da gente seguir na pauta, eu queria agradecer aqui aos superchats da querida Luísa Maranhão, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela contribuição, pela participação. Saudar também aqui o Peter que mandou aí seu superchat, ele me escapuliu aqui. Agradecer as muitas mensagens do pessoal que está participando aqui no nosso canal. Muito obrigado a vocês todos aí pela participação, né? E continue contribuindo, a Causa Operária TV precisa muito da sua contribuição. O Revolução Popular do Brasil também contribuindo aqui conosco, né, mandando aí o seu superchat, e você pode contribuir com qualquer valor, né? O Peter mandou aí a sua contribuição e mandou aí saudações marxistas. Muito obrigado aí, companheiro Peter, pela participação. E vocês sigam aí o bom exemplo do pessoal que está contribuindo, né, e ajudem a sustentar a Causa Operária TV. Tinha uma mensagem aqui, a companheira a Ana Paula Adão, né, lá de Ilhotas, em Santa Catarina, dizendo que o Resumo do Dia é o melhor programa da noite. Muito obrigado aí pela menção elogiosa, e nós vamos em frente. Bom, vamos entrar agora, já que a gente falou de roubalheira, né? Uma das áreas que estão sendo profundamente afetadas por essa situação são os servidores públicos, né? Bom, e o Bolsonaro, ele hoje... Bom, a gente lembra primeiro que no final do ano o governo anunciou reajuste, né, de quase 20% aí para os policiais federais e 0%, né, para os servidores públicos. Bom, e hoje ele procurou dar uma explicação. Acho que ele explicou o assunto, ele deu uma explicação, André, foi assim? Digamos que ele tucanou, não é? Ele está aprendendo com
com o tucanato, né? Ele tucanou. O que ele fez, Toninho? Ele desconversou, né? Ele evitou se comprometer, né, com uma data, na verdade a história é essa, né? O presidente, então, nossa, o presidente é fogo, né? Ele evitou se comprometer com uma data para decidir esse reajuste, né, servidores públicos. Segundo ele, o problema é o orçamento. Até porque, né, Toninho, teve que destinar tanto dinheiro ali, não é, para o Centrão. Então, assim, tá difícil. O negócio ficou pegado, ano de eleição, tem muita grana ali para, né, destinar ali para os seus interesses. Então, o problema é o orçamento. Ele sabe que o funcionalismo, né, boa parte dele hoje, acho que não vota nele, espero, né? Limitou-se, então, a dizer que o chefe do executivo, antes de encontrar, né, uma solução, ele tem que pensar com relação ao orçamento público. Né? Para atender, então, uma ordem direta, né, do Bolsonaro, o orçamento de 2022 tinha reservado 1,7 bilhão para o reajuste de servidores públicos. Né? Não há ainda um carimbo para essa verba, porque também há uma série de discussão, né, aí entre ele e Guedes, por conta, né, desse orçamento que vai ou não ser usado para o reajuste salarial, que seria mais do que, né, bem-vindo, né, Toninho, porque são direito do trabalhador, do funcionalismo, né? Mas, então, mesmo assim, não é, ele não trouxe nenhuma novidade, ele ainda citou que o reajuste anunciado pelo Executivo a professores na semana passada, né, a decisão de perdoar as dívidas do FIES, era uma negociação, né, um processo de regulamentação. Então, ele conversou, depois posou para uma foto oficial, tucanou, Toninho, tucanou. Ele vai tentar, de uma certa maneira, levar isso, né, ao banho-maria, né, para ver até onde ele pode deixar apenas para o funcionalismo da segurança pública e, ó, ficar quietinho. Isso. Bom, no meio dessa situação de crise toda, daqui a pouquinho o André fala mais um pouquinho do Bolsonaro, porque ele visitou hoje aí um estado do norte e tinha protesto contra ele. Mas antes de voltar ao tema indigesto do Bolsonaro, vamos falar aqui do candidato, né, do candidato da esquerda, do candidato dos trabalhadores nessa eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje, mais uma vez, né, em entrevista concedida aí à rede RDR do Paraná, ele seguiu aí intensificando os seus ataques contra o imperialismo e, particularmente, as suas denúncias contra os Estados Unidos, e ele também criticou aí a covardia da burguesia nacional, né? Nas palavras do Lula, ele disse o seguinte, que a elite brasileira fica lambendo bota e esperando que os Estados Unidos façam alguma coisa por nós. E ele disse, não vão fazer, né? O Lula explicou ainda que os Estados Unidos não têm qualquer interesse no desenvolvimento do Brasil, né, e trabalham, inclusive, para que isso não aconteça. Né? Procuram, inclusive, criar uma inimizade aí entre o Brasil e os países da América Latina, né, corrompendo aí governos da direita em vários países, para que não haja uma integração do nosso continente. Bom, o Lula disse o seguinte, que o Brasil... Aí ele criticou, falou, além de falar que a burguesia brasileira é lambe-botas, né, ele disse que a burguesia o Brasil tem uma elite, nas palavras dele, que acorda de manhã olhando para os Estados Unidos e a Europa. Ela não vê nem a África, nem a América Latina, não vê a Venezuela, não vê a Bolívia, não vê o Peru, nem o Uruguai, o Paraguai, Argentina e o Chile. É uma elite com um complexo de vira-lata, né, disse ele. Bom, e um outro aspecto interessante, André, aí depois eu passo para você, se você quiser comentar um pouquinho, é que o Lula defendeu a aproximação do Brasil com a China, né? E essa declaração é muito interessante, né? Ele citou aí o fato de que manteve boas relações comerciais, de que a China é um parceiro comercial muito importante do Brasil, mas elas são significativas porque é no momento em que os Estados Unidos procuram fazer um cerco, né? Criar um enfrentamento, uma situação de atrito com a China, com a Rússia, né? Da mesma maneira que a gente vê esse atrito, que já é tradicional com os países mais fracos, né? Aqui na América Latina, com Cuba, Venezuela, com a Nicarágua, né? com o Irã. E o Lula falou que não, que tem que ter uma boa relação, né? Que hoje a China
é o principal comprador do Brasil, né? E que ele quer continuar mantendo. O que está mostrando aí, está sinalizando uma tendência, uma posição de tipo nacionalista do Lula, em defesa dos interesses nacionais, mas também de uma articulação internacional, né, com os setores que, nesse momento, se atritam com os Estados Unidos. Ele tem criticado aí, seguidas vezes, né, eu esqueci agora o biógrafo do Lula, como ele chama? Fernando Moraes? Fernando Moraes. Ele fez uma apreciação tempos atrás, dizendo que o Lula tinha saído da cadeia mais anti-imperialista, né? E o Lula tem demonstrado na prática, né, não é uma afirmação vazia, porque ele tem demonstrado na prática, com um conjunto de declarações de crítica aos Estados Unidos, de apoio à Nicarágua, à China, à Venezuela, etc. e tal, que ele não está aí para ser o candidato do imperialismo, como infelizmente se mostraram aí certos candidatos da esquerda na América Latina, né, André? É verdade, Toninho. E mais do que isso, né? Eu acho que o importante é essa sinalização dele, sobretudo com a China. Imagina o Brasil poder retomar o BRICS, por exemplo, não é? Isso é fantástico, Toninho. É muito importante. A gente teve um papel, né? O BRICS ali teve um papel divisor de águas, inclusive um dos motivos do golpe, não é? Por que os Estados Unidos ficou tão preocupado? Uma das motivações era essa. Tem uma série de documentários falando sobre o BRICS, e eles pegam todos os países envolvidos, vale muito a pena. Eu assisti isso na TV Escola, quando não era... quando existia também, né? Porque, enfim, o desmonte foi tão grande, mas vale muito a pena procurar. E, Toninho, né? Agora vem cá, quem é que não vai conversar com a China? O interessante é que, se você pega os jornais de direita, por exemplo, tem um jornal que eu vi a notícia que fala assim: olha a chamada. Lula conversa. Deixa eu pegar aqui, porque o título é absurdo. Lula elogia o partido político forte da ditadura chinesa e faz críticas aos Estados Unidos. É uma falta de vergonha, né, fazer um negócio desse, porque qual é o país que não negocia com a China? São só os países comunistas que negociam com a China? Como que ela está, não é? Por que os Estados Unidos têm tanto desespero, tanta raiva, não é? Uma procura de destruição, não é? Ali na Eurásia, China, Rússia, não é? E Lula não vai conversar, né, Toninho? Para mim isso é um absurdo. E isso mostra, para a gente fechar, o quanto o golpe está diretamente vinculado à geopolítica estadunidense, né? Agora, a minha preocupação é essa, né? Os Estados Unidos vão deixar o Lula governar? Ok, eu vou levantar a bola para a última da Andréa, porque ela tem um compromisso, e a presença dela com a gente hoje é um pouco mais curtinha, mas a gente fez questão que ela tivesse por aqui, né? Que é o seguinte: o tema é o Bolsonaro visitou Porto Velho e teve um protesto contra ele. A gente tem um vídeo aí para mostrar, né, produção? E aí é curtinho o vídeo, aí a Andréa volta comentando aí antes dela partir desta para outra, mas para outra programação, não para... A Andréa está firme e forte com a gente, e na semana que vem ela volta. Vai lá, produção. Manifestação com faixa, por favor, nenhuma faixa. Não, dentro do cercado tudo bem. Dentro do cercado tudo bem. Aqui a gente pode. Por segurança, não interessa o que está escrito. Não. Por favor, abaixa a Nós não estamos dentro do faixa. Toda a área aqui é uma área de isolamento policial. Então eu estou solicitando que não tenha manifestação com faixa. Não estou nem lendo o que está escrito na faixa. Abaixa a faixa, por favor. Tudo bem. Tudo bem, mas nós estamos fora. Estou explicando para os senhores. Aqui é uma área para abaixar a faixa. Tudo. Toda a área de segurança. E a responsabilidade é nossa. Mas aqui nós estamos aqui, simplesmente com nossas faixas abertas. Só isso, não estamos fazendo nada. André, só uma frase para você. O policial é democrático, né? Ele falou o seguinte: eu não estou lendo nem o que está escrito na faixa, mas até cego dava para ver o que estava escrito, né, André? Toninho, eu acho que essa notícia está muito vinculada a essa relação do aumento de salários para o funcionalismo público,
Porque é isso que ele faz. Então, se a gente tiver, nesse ano, se a gente tiver que ter olhar para um grupo, eu acho que, primeiro, a Polícia Rodoviária Federal, porque quando teve a história do Aristides, foi a Polícia Rodoviária Federal que tomou as dores, né, do Bolsonaro, não é? Não pode falar noivinha. Não é exato, né? Não pode, enfim. E aí a coisa vira exatamente essa loucura, né? E é o último panteão do pessoal que apoia Bolsonaro ainda. É a polícia que faz uma presepada dessa, não é? Uma presepada, é um absurdo. Você tirar um cartaz que você não quer nem ler, imenso, não é? E achar que está tudo bem, que a gente está numa democracia, que ele pode fazer isso. Sabe quando a gente abriu mão para isso? Nós 5. Né? O problema é o guarda da esquina, né? O problema é essas pessoas interpretarem do jeito que eles querem, né? a lei. Esse cara, né? Imagina o quanto fere uma faixa contrária ao Bolsonaro. Né? Essas pessoas foram, né, sei lá, idiotizadas, né? É muito triste. Bom, mas vamos lá. O caso aconteceu o seguinte: é uma ordem, disse um dos policiais na capital de Rondônia. Os participantes protestavam, né, junto com os integrantes da Frente Brasil Popular. Então, os agentes da Polícia Rodoviária Federal resolveram então acabar com a mobilização contra o Jair Bolsonaro e mandaram os manifestantes abaixarem as faixas, né? Os participantes protestavam junto, né, com a Frente Brasil Popular. É uma ordem, se não obedecer, vão ser conduzidos por desobediência. Tá vendo, Toninho? Não tinha crime. Aí você cria um crime, entendeu? Não me obedece aqui, aí você vai preso. É uma loucura, é o poder pelo poder. Enfim, Bolsonaro tinha ido então, ao município na parte da manhã, né? E no início da tarde ele foi se encontrar com o presidente do Peru, Pedro Castilho. De acordo, então, com os policiais, as pessoas não podiam protestar no local porque é uma área de isolamento. Não sei se é por conta da Covid, né, Toninho? Porque ele não se isola. Então é isso, é um bando, é uma palhaçada atrás da outra, não é? É uma forma de mostrá-lo como um chefe de Estado, que esse sim, não é? Tem essa concentração de poder, que quer ter essa concentração de poder. Esse sim, não é? Quer um golpe e quer efetivamente, né, impor um regime fascista, não é? Mas está aí, né? Tem a polícia, né, de certa forma, e aí o golpe trouxe isso, né? Essa, sei lá, a polícia perdeu qualquer sentido, né, da sua função. Uma polícia rodoviária que se preocupa com uma faixa, Toninho, sendo que a gente sabe a quantidade de situação, né, de trabalho para ele fazer ali na estrada, numa boa. É o que virou o Brasil, né? O Brasil virou isso. Ok, Andréia. Tchauzinho, então? Deu a sua hora? Deu minha hora, Toninho. Mas semana que vem também eu tô assim, mas aí na outra a gente já tá. Mas você volta. Beleza? Então. A gente Falou, gente. E vamos se falando. Muito obrigado pela sua participação. Beleza. A gente segue aqui, sem a companhia da Andréia, mas com a participação aí de todos vocês. Muito obrigado aí. E eu queria agradecer aqui ao Marlon Silva, né, que mandou aí um superchat, contribuindo aqui com o nosso canal. Né? E você que está aí conosco, siga o exemplo do Marlon. Contribua com a gente. Ajude a sustentar, né, a imprensa combativa, revolucionária, independente, que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos voltar a falar do Lula, né? Porque o Lula, ele fez, na mesma entrevista que ele criticou aí os Estados Unidos e defendeu a aproximação com a China, ele disse que precisa mudar a política de preços da Petrobras, né? E que não se pode enriquecer a acionista e empobrecer a dona de casa e os trabalhadores brasileiros. Quer dizer, ele defendeu aí uma política, a reversão da política atual, né, em que o Brasil, né, que está sob um imenso mar de petróleo, né, que é um país rico, nós temos uma riqueza imensa, e essa riqueza é do povo brasileiro, né, é do solo do nosso país, né, do subsolo, né, ou da nossa bacia,
né, das nossas bacias, isso aí vem sendo roubado, né, retirado do país através da privatização e ainda, né, vendido a preço de ouro, né, para o povo brasileiro. As estatais eles entregam a preço de banana. E o petróleo está, né, sendo vendido aqui. Bom, e bom, não só o Lula fez essa defesa, quando tem lugares aí que a gasolina daqui a pouquinho vai chegar aos R$10, já teve, né? Teve momentos de oscilação que chegou a R$ 9,99, como vocês estão vendo aí na imagem de um posto lá do DF, durante a crise, uma das últimas crises. Bom, e rapidamente, diante da declaração do Lula, os chamados especialistas, né, que é assim que a imprensa capitalista apresenta, os lazarentos, né, os vigaristas, os que recebem dinheiro dos grandes capitalistas, né, a venal imprensa comprada para defender os seus interesses. Então, esses supostos especialistas saíram aí atirando contra o Lula, né, dizendo que a política de preços que o Lula defende é inviável, né? Eu vou ler aqui a frase, o Lula, que inclusive tuitou, né, reproduziu: nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro, mas não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar 1 quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina, né? Bom, o Estadão, por exemplo, destacou aí uma declaração do sócio da gestora Armor Capital, que disse o seguinte: a Venezuela, grande produtora de petróleo, tem preço da gasolina um dos mais baixos do mundo, e o povo passa fome. E aqui no Brasil o povo não passa fome, né? Aqui no Brasil tem só 120 milhões de brasileiros, né, em situação de insuficiência alimentar. Na Venezuela, com uma nota de R$5, o equivalente lá a R$5, você abastece o carro o ano inteiro, né? Pelo menos a riqueza que é do povo, né, que é do solo venezuelano, o povo tem direito de usufruir, né? Qualquer cidadão que tiver um carrinho velho, por mais velho que seja, pode andar o ano inteiro de carro, né, com um preço barato, porque a gasolina, o petróleo lá é que nem aqui, é que nem água, né? Tá jorrando do solo, do subsolo. Então, no Brasil, que nós temos uma situação semelhante, né, nós pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo, e tudo isso é para garantir o lucro, né, dos especuladores, dos grandes acionistas que controlam, que hoje tem mais de 72% das ações da Petrobras, né? Diante dessa política, né, não é necessário não só defender a reversão da política, acabar com a dolarização, né, dos preços dos combustíveis, mas precisa nacionalizar o petróleo, né? As organizações dos trabalhadores precisam defender um programa de luta que inclua a nacionalização do petróleo, a reestatização da Petrobras, né? A Petrobras tem que ser 100% estatal, está colocada sob o controle dos trabalhadores, né? O petróleo é nosso, né? Como dizia o lema da campanha que ficou famosa lá nos idos da década de 40. O petróleo tem que voltar a ser nosso. Nesse momento, o petróleo está sendo roubado do povo brasileiro, né? E é preciso defender aí a eleição do Lula, né, como parte da luta, né, para colocar de novo o petróleo, né, a serviço dos interesses do povo brasileiro e não como um fator para gerar lucro para os acionistas, para os especuladores internacionais. Esses mesmos que pagam aí, né, esses supostos especialistas para atacarem o Lula, né, para defenderem a política criminosa, não só do governo Bolsonaro, né? Essa política vem sendo adotada aí desde o golpe de Estado, ela se intensificou, né? Foi a política de privatização da Petrobras, levada adiante também pelo Fernando Henrique Cardoso, por todos os governos inimigos do povo, os governos da direita. Bom, é isso, né? Isso aí é só um sintoma do que nós vamos ver ao longo aí da campanha eleitoral, em que os ataques, com certeza, aí contra o Lula vão se intensificar pesadamente. Bom, e se você
diante dessa situação, né, da crise, da situação política, da efervescência, mais do que nunca é importante conhecer a história do Brasil, né, conhecer as nossas origens, a evolução, porque isso aí é uma arma poderosa para a gente lutar para transformar a situação que nós vivemos, né? E muitos de vocês já sabem, né? Quem não sabe, nós queremos lembrar aqui, ou dar a conhecer, que o Partido da Causa Operária está preparando aí um mega curso sobre os 500 anos de história do Brasil, né? Uma visão, uma análise marxista de 500 anos da história do Brasil. E o curso começa no próximo dia 14. O curso vai ser apresentado aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. E, bom, vamos ver um vídeo a respeito do curso e depois eu falo um pouquinho mais para vocês sobre como se inscrever, como participar, porque já tem muita gente se inscrevendo, mas tem lugar para você no curso. Ah, beleza. Enquanto a produção prepara lá para mim o vídeo, queria falar para você o seguinte: para você se inscrever no curso, basta você acessar a Universidade Marxista, .pco.org.br. Vou repetir: universidademarxista.pco.org.br. Né? A Universidade Marxista, o Rui está terminando nesses dias agora, hoje está na penúltima aula do curso sobre o stalinismo, a segunda parte, segundo curso sobre o stalinismo. E nós vamos, então, para esse curso que vai transcorrer ao longo de todo o ano de 2022, né, em 4 etapas, em 4 períodos, onde vão acontecer aulas, depois tem uma pausa, se para um mês, e a gente retoma. Você pode se inscrever para todas as fases, todas as etapas do curso, ou para a primeira etapa, que acontece agora a partir do dia 14 de fevereiro. Vamos lá, vamos ao vídeo, então. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br. Vocês viram aí o recado, então não perca tempo, né? Acesse hoje mesmo universidademarxista.pco.org.br e faça a sua inscrição, né? Você pode, como eu disse, lá tem as várias opções, vários planos de pagamento, você pode fazer a sua inscrição para o curso ao longo de todo o ano. Se você fizer a inscrição também, você ganha desconto, tem descontos espetaculares para você assinar, né, junto aí o jornal Causa Operária, né, por um pequeno acréscimo, um valor bem irrisório, você pode receber em casa o jornal Causa Operária
impresso toda semana, né, né, você pode ter acesso também ao jornal digital, né, Causa Operária Digital. Então, entre logo em contato, garanta a sua inscrição, né, e participe, né, do curso que vai ser ministrado aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, vamos em frente na nossa pauta? Tem mais um tema nacional, antes da gente passar aí a nossa pauta internacional no dia de hoje. Não sei antes agradecer aqui o Mr. Krupit, que mandou aí o seu joinha, né, o seu super sticker contribuindo com a gente, e o companheiro Franklin Limeira, né, que mandou o seu super chat e se solidarizou aqui com o companheiro Juliano Lopes diante dos ataques infames, racistas, né, direitistas, policialescos, né, que o companheiro Juliano e todos nós aí do PSO vimos sofrendo nos últimos dias por parte do jornalismo de esgoto, né, do Diário do Centro do Mundo. Então, o Franklin mandou o recado. Somos todos Juliano Lopes, somos todos Pimenta. Muito obrigado, companheiro Franklin Limeira, pela contribuição e pela solidariedade militante, né, de quem se coloca aí contra essa política criminosa, policialesca, de gente que se diz de esquerda e que se diz jornalista e que não é nenhuma coisa e nem outra. Bom, na nossa pauta agora, fechando aí o ponto de política nacional, o Dória, vamos voltar ao Dória, porque o Dória disse que a federação entre o MDB e o PSDB pode sair nos próximos dias, né? Só para sintonizar todo mundo, os presidentes do PSDB e do PSDB anunciaram que estão aí em tratativas para a conformação de uma federação partidária, né? Federação que envolveria aí, inclusive, as pré-candidaturas colocadas aí do João Dória e da Simone Tebet, né, que são pré-candidatos aí à presidência da República, né? O anúncio foi feito essa semana mesmo pelo Bruno Araújo e pelo Baleia, né, Baleia Rossi, o primeiro presidente do PSDB e o segundo presidente do MDB, né? O PSDB anunciou também que está tentando aí a conformação de uma federação com uma sublegenda do partido, que é o Cidadania, né? O ex-PPS, que, de fato, já há muito tempo atua como uma sublegenda do PSDB. Mas essa discussão da federação com o MDB é interessante, porque mostra o esforço da burguesia golpista, né, de encontrar uma saída para a crise, para as dificuldades enormes que eles estão tendo aí para alavancar uma candidatura da chamada Terceira Via, né? Terceira Via, cujo objetivo é enfrentar e procurar derrotar a candidatura do Lula, né? Esse setor da burguesia não vê possibilidades aí, pelo menos nesse momento, não gostaria de apoiar o Bolsonaro. Bom, e a tentativa de criar aí uma federação que poderia transformar esse bloco aí, pelo menos no primeiro momento, né, num dos maiores ou até no maior partido, no maior bloco parlamentar no Congresso Nacional. Na realidade, o que está por detrás disso aí é a crise desses partidos, né? É a crise das próprias candidaturas. É bom lembrar que, se somar o João Dória e a Simone Tebet, não dá 3% nas pesquisas, né? É coisa de 10% do que tem o Bolsonaro, né? E menos ainda, né? 15 vezes menos do que tem o Lula, né, nas pesquisas que apontam aí a polarização política entre o candidato dos trabalhadores da esquerda e o candidato que tem ainda algum apoio popular, o candidato direitista, o candidato fascista, que é o capitão Jair Bolsonaro. Bom, o Dória procurou apresentar, e outros dirigentes desses dois partidos, de que eles estariam num acordo que poderia levar ao apoio, uma formação de uma chapa Dória
Simone Dória, mas, né, a gente não deve descartar, né, de que a burguesia esteja pensando, inclusive, numa outra alternativa, né, e que esteja preparando aí uma grande máquina partidária para alavancar aí, quem sabe, uma outra alternativa. Não dá para saber, né, exatamente o que os grandes setores da burguesia estão pensando, mas com certeza, né, o que eles não estão pensando é entregar os pontos, né, e permitir que, sem luta, sem muita jogação de lama, sem muito golpe, sem muita armadilha, né, entregar os pontos e permitir que o Lula ganhe as eleições. Isso nem passa, nem de longe, pela cabeça deles, né? Vai vir chumbo grosso por aí, né, e muita tentativa da burguesia golpista que deu o golpe, né, justamente para fazer o país retroceder, como nós estamos vendo, defender os interesses do imperialismo. É bom lembrar, né? O imperialismo está por detrás disso daí, né? E não está nem pensando em entregar os pontos e permitir que o Lula, né, volte ao governo e que o povo brasileiro, através da presença do Lula, pressione no sentido de desmontar todo o esquema antinacional que foi imposto aí nos últimos anos de golpe de Estado. Bom, por falar em imperialismo, nós vamos passar aqui a nossa pauta internacional, e o primeiro tema é justamente hoje completam-se 60 anos do criminoso bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Exatamente há 60 anos atrás, no dia 3 de fevereiro de 1962, entrou em vigor formalmente o bloqueio da maior potência capitalista do planeta, né, contra um país pobre, de maioria negra, que fez a sua revolução, né, no final da década de 50, e que, por isso, obviamente, não foi perdoado, né? Um país que luta com enorme dificuldade desde então, né, para defender aí os interesses do seu povo, e que vem mostrando uma valentia gigantesca, né, de sofrer esse embargo, estando aí vizinho a essa potência gigantesca que é os Estados Unidos, né? E, bom, por ocasião, então, dessas Estados Unidos, em 3 de fevereiro de 1962. Nessa data, o então presidente John F. Kennedy emitiu a Proclamação 3447, que decretou um embargo total ao comércio em nosso país, sobre a seção 620 da Lei de Assistência Externa, e deu um status oficial às ações econômicas agressivas e unilaterais que haviam sido aplicadas contra Cuba desde o triunfo revolucionário. Bom, a nota descreve aí todo o processo de estabelecimento desse cerco, né? Destaca que o bloqueio nunca teve a mínima dica de legitimidade ou justificação moral, né? Assinala que constitui-se uma violação maciça, flagrante e sistemática dos direitos humanos de todos os cubanos, e ele se qualifica como um ato de genocídio sobre a Convenção, a Prevenção e Punição de Crime de Genocídio de 1948. Né? Ele destaca também a nota que os danos acumulados nessas 6 décadas ultrapassam 144 trilhões de dólares a preços atuais. Está aí os prejuízos, né? E para entender a enorme situação de dificuldade econômica do povo cubano, né? Está aí totalmente justificado aí pela situação de embargo que o país pobre do Caribe passa, né? Bom, a nota conclui dizendo que o governo revolucionário, em nome do povo cubano, mais uma vez, exige de forma enfática e enérgica o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos. Havana, 3 de fevereiro de 2002. Se você quiser ler na íntegra a nota, né, do governo revolucionário cubano, você
pode acessar o diário Causa Operária, causaoperária.org.br, e você tem lá, tintim por tintim, assim como todos os dias, né, você tem aí notícias internacionais dos acontecimentos do Brasil, é o Jornal dos Trabalhadores na internet. Né? A nossa saudação ao povo cubano, né? A nossa solidariedade, né? E a defesa, né, da unidade dos povos latino-americanos para colocar para fora o imperialismo, para derrotar esse embargo criminoso contra Cuba, né, e contra outros países, como é o caso da Venezuela, da Nicarágua, do Irã, né, uma política criminosa levada adiante pelo governo genocida dos Estados Unidos. Bom, rapidamente, na nossa destacar aqui na pauta, que a Meta, né, o Facebook, Meta é a empresa controladora do Facebook, perdeu, né, no dia de hoje mais de 250 bilhões de dólares em valor na Bolsa. Né? Foi uma desbarrancada geral, né, depois que, inclusive, foi anunciado aí que, pela primeira vez, o Facebook teve uma redução do número de usuários no todo mundo no ano passado. Né? Tem uma queda acentuada, vem sendo substituído aos poucos. Né? É uma rede ainda imensa em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia, o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele perdeu hoje com essa... Ele que tem aí... Ele é controlador de 12,8% da Meta, né, que controla o Facebook e também o Instagram. E com essa queda de valor da Meta, essa perda de 250 bilhões, o Zuckerberg ele ficou cerca de 30 bilhões, eu não vou dizer mais pobre, né? Ele ficou menos rico, né? Porque é muito dinheiro para dizer que ele ficou pobre, porque não tem comparação, né? Mas é um valor acentuado, né? Está mostrando aí a situação de crise. Essa é a maior perda de uma empresa num único dia, né? E está mostrando... Bom, com esses dados, inclusive, o Zuckerberg ele saiu da lista dos 10 maiores bilionários do mundo, né? Porque a fortuna dele caiu, né? Alguma coisa... caiu para apenas 451 bilhões. Tá? Isso deixa ele aí de fora da lista dos 10 mais ricos. Não se compara a situação de sofrimento, miséria e fome de milhões de pessoas no mundo nesse momento, né, diante do agravamento da crise capitalista, mas é um sintoma, um sinal interessante da política, da jogatina, né, financeira, porque, obviamente, também todo esse valor é um valor especulativo, né? Não é um valor real, não tem, é um valor da jogatina que se opera aí nas bolsas de valores internacionais e que faz com que muita gente aí ganhe dinheiro aplicando as ações. Bom, por falar em crise, já que nós estamos no finalzinho do programa, destacar aí que o governo Biden, em meio a uma violenta crise interna, né, pelo agravamento, inclusive, da crise econômica nos Estados Unidos, o motor principal dessa crise, tem implicâncias políticas, né, já que tem eleições parlamentares aí relativamente próximas nos Estados Unidos e os republicanos aí tá se prevendo um crescimento da oposição ao Biden. Bom, e para tentar melhorar aí a sua posição interna, como é comum aos governos imperialistas, o Biden anunciou aí ter assassinado aí o líder do Estado Islâmico, né? A Síria anunciou aí a morte, o ataque, né? Durante o qual 13 pessoas foram assassinadas, incluindo 6 crianças. Obviamente que o governo Biden procurou dizer que as crianças foram mortas porque o Abdul al-Baghdadi, né, que é o califa, dirigente do Estado Islâmico, teria explodido uma bomba, né, e levado à morte das crianças. Mas quem invadiu
né? Quem invadiu, quem foi lá e que matou todo mundo, que cometeu a fuzilaria total, foram aí tropas, grupos chamados grupos de elite, né? Assassinos de elite norte-americanos. Quer dizer, 13 pessoas mortas, incluindo 4 mulheres e 6 crianças. Quer dizer, uma verdadeira carnificina, e tudo isso, obviamente, para poder procurar ocultar aí a tremenda crise, né, interna nos Estados Unidos e fortalecer politicamente o Biden, que está buscando aí se enfrentar, inclusive com outros setores, como é o caso da China, que nós tratamos aqui no programa de hoje, e da própria Rússia, contra quem os Estados Unidos têm feito aí uma série de provocações em torno da questão da Ucrânia, né? Que nós falamos ao longo de vários programas nessa semana, e vamos voltar ao tema nos próximos programas. Bom, para encerrar o nosso programa, eu queria destacar aqui um trecho da análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta, que agora vai ao ar às terças-feiras, né? Logo depois da análise política em transmissão simultânea com 247, né? Você tem aí às 5h30 da tarde, você tem análise internacional. Bom, e nessa semana o companheiro Rui analisou, está aqui o arquivo no nosso canal, você pode acessar na íntegra, e o companheiro Rui analisou aí o resultado das eleições portuguesas, marcadas aí pela vitória do Partido Socialista, né? Partido que vem aí adotando um conjunto de medidas de tipo neoliberais contra o povo português, mas que acabou sendo apoiado por boa parte do eleitorado por conta da possibilidade de um crescimento expressivo da direita. Mesmo assim, a direita cresceu, né? E a direita, setores aí de extrema-direita, como Chega, e aí foi perguntado ao companheiro Rui se o crescimento da direita em Portugal representa uma ameaça fascista. E a gente vai encerrar aí o programa, né, com o vídeo do companheiro Rui esclarecendo o assunto, muito importante, e a gente volta amanhã, né, agradecendo a sua presença, a sua participação, ao pessoal da nossa produção, hoje sob o comando do companheiro Isaías, e resumo do dia, volta amanhã, mas fique aí um importante esclarecimento feito aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Um abraço. Luciana Mello pergunta o seguinte: os reaças fascistas do partido Chega são uma ameaça para a esquerda socialista que venceu em Portugal? O fascismo está crescendo lá? Nesse momento, eles não são ameaça, né? O fascismo ele deve ser encarado como uma ameaça de 2 pontos de vista diferentes. Isso acho que é uma coisa muito importante de entender sobre o problema do fascismo. De um lado, se ele chega ao poder como se fosse assim um exército particular da burguesia contra a classe operária. Aí, quer dizer, ele tem o apoio da burguesia. E segundo, ele não tendo apoio da burguesia para chegar ao poder, ele atua nas ruas como uma brigada de choque para destruir os sindicatos, intimidar a esquerda e tudo mais. Nessas 2 condições, ele é uma ameaça, né? Um problema que aparece muito no debate, principalmente brasileiro, é o seguinte: apareceu um antifascismo que acha que a disputa do fascismo é como se fosse uma disputa de algumas ideias, né? Então, isso daí acaba levando aqui a própria burguesia, que é a dona do fascismo, que é o patrão do fascismo, apareça como antifascista. Porque o fascismo não é visto por relação à burguesia. Se ele não tem apoio da burguesia, ele não tem importância nenhuma. Veja o Bolsonaro, a burguesia não está apoiando nenhuma aventura fascista do Bolsonaro nesse momento, por isso ele também não progride, acaba não sendo uma ameaça, né? Então todo esse antifascismo aí é um antifascismo vazio de conteúdo, é meio que uma insígnia aí que gente muito burguesa e muito direitista fala, não, eu sou anti-Bolsonaro e tal, e o pessoal pensa que eles são perigosos revolucionários aí, antifascistas, mas isso aí é falso.
Quer dizer, o Partido Fascista Português ainda tem chão pela frente. O que nós estamos marcando é uma tendência, né? Pode se desenvolver rapidamente. E dependendo da posição da burguesia, que eu acho que é uma parte da burguesia que apoia, pode se transformar numa ameaça. Agora, veja, na medida em que o discurso dele seja só anti-imigrante, nesse momento, é difícil que a burguesia venha apoiar isso aí. A burguesia quer a mão de obra barata.